Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que Deus nos concede nessa noite de nós estar aqui unidos e reunidos na presença dEle. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, irmão, que me trouxe até aqui junto com a filha dele, irmã Isabel. E que Deus continue abençoando a esposa do pastor que está na dianteira desse trabalho. E ele também, irmão. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. Quantos creem que nessa noite é uma noite de vitória na nossa vida, irmão? Só o culto dizer que já é um culto do milagre, é um culto abençoado na presença dele, meus amados. Quantos está esperando aqui a volta de Jesus? Os irmãos não olham o meu jeito de falar, que eu sou lá de Recife. Faz pouco tempo que eu estou aqui em São Paulo. Deus me tirou daquela terra quente e me trouxe para uma fria. Porque de madrugada ele me disse assim, que ele é o dono de lá e o dono daqui. Aí eu obedeci a voz dele e vim com a minha esposa, um rebanho que ele me deu, que é 10 filhos, 6 homens e 4 moças, estão tudo aqui em São Paulo. E agora chegou uma neta, que é da semente de São Paulo, e o nome de Deus sendo glorificado. Quantos creem milagre da parte de Deus, meus amados irmãos? Mas antes de eu agradecer aqui, eu já perguntei a ela a hora do horário. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. A minha esposa não está presente comigo, irmão, que ela está um pouco gripada, pegou uma gripe. Fez um suco de abacaxi, botou muito gelo dentro, terminou. Ontem eu comprei o medicamento, ela, graças a Deus, está melhor. Mas um dia ela vem aqui. Ela mandou a paz para a esposa do pastor e para todos que estão presentes nessa reunião, irmão. Graças a Deus, 25 anos de casado que eu sou com ela. E louvo a Deus pela vida dela ter me dado 10 filhos na presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler o título da leitura, irmão, e toda a igreja lê o versículo 7 e o versículo 8, quantos podem dizer amém? O título da leitura diz assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatã. Agora toda a igreja, o versículo 7 e o versículo 8 desse capítulo, 1, 2, 3, todos nós juntos? Quantos creem nessa noite que Deus é um Deus de restituição na minha e na tua vida, meus amados? Quantos mais necessita de oração, meus irmãos? Eu também e a minha família. Justo e eterno Deus poderoso, Deus amado, Mestre da Galileia, Espírito Santo de Deus, Deus continua abençoando, Senhor, essa igreja debaixo da tua proteção, abençoando o pastor, Senhor, abençoando a sua esposa, esse trabalho, não só o de segunda-feira, mas todos os trabalhos circular, do ciclo de oração também, Senhor. Deus, em nome do teu filho amado, abençoa esse povo que está nessa reunião, que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, Senhor. Quem chegou enfermo, que saia curado no nome do teu filho. Meu Deus, que necessita de uma vitória, Senhor, que saia daqui com ela na palma das suas mãos. Espírito Santo de Deus, abençoa toda essa convenção, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Poder sentar, meus amados. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, irmão, ela diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A Bíblia diz que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. A irmã está sentindo alguma coisa? A senhora? Está chorando? Eu para mim estava sentindo alguma coisa.
Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é como uma espada penetrante de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medula. A Bíblia diz que ele discerne e não é discernido por ninguém. Esse Deus é tão grande, irmão, que o céu é onde ele mora. E o Espírito dele está nessa reunião, nessa noite. Vou dizer sem medo de errar e não estou pecando. Quantos creem que ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está assim para essa reunião nessa noite? Quando ele olha, ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Nessa noite, se você crer, ele vai agir aqui dentro da tua casa, no meio da tua parentela, no meio de todos aqueles que tu ama, e o nome dele vai ser glorificado. E eu digo nessa noite que o laço foi quebrado e o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. Cante, se alegre, deixa o desânimo de lado e diga que ele é grande, que ele é maravilhoso, irmão. Eu sou um homem limitado para falar da grandeza dele. Todo dia ele tem uma experiência conosco, irmão, para a glória do nome dele, para a nossa alegria. Meus amados irmãos, no ligeiro tempo, aqui a passagem bíblica foi falada da descendência de Benjamim, e a Bíblia diz que a tribo de Saul era a menor tribo de Israel, e era da descendência de Benjamim. Quando Deus era o verdadeiro rei daquela nação, e a Bíblia diz que Samuel, aquele que a sua mãe pedia para ter um filho, e Deus queria mais além, Deus queria que ele fosse sacerdote, juiz e profeta da nação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas essa pergunta primeiro é para mim. Quem tem filho aqui nessa noite, irmão? Os teus filhos homem, Deus vai preparar para botar no altar da igreja. E as tuas filhas mulher, Deus vai preparar para botar no ciclo de oração, e o nome dele vem ser glorificado na terra. Mas pastor Luciano, não são salvos, não é salvo agora, mas daqui a pouco Deus salva e o nome dele é glorificado em toda a terra. A Bíblia diz, irmão, que Débora, que era aquela profetisa que simboliza a abelha, a Bíblia diz que quando ela se reuniu ali com o sumo sacerdote, Samuel estava junto, e Samuel disse para ela: a nação pede um rei. O que é que eu tenho de dizer a esse povo, ao israelita? Ela disse: Samuel disse que amanhã, por essa hora, Deus te levantar um moço e vai te mostrar quem é ele. Ele é da tribo de Benjamim. Quantos creem, irmão, amanhã por essa hora, 8:50, vai ter crente aqui cantando o hino da vitória e dizendo: só o Senhor é Deus. Aguarda a surpresa da parte de Deus. E a Bíblia diz que quando foi no outro dia, meus amados irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Bora ver o que é que diz o versículo 15, dentro do texto que eu estou falando. Alguma missionária do altar pode ler, ou o pastor Luiz, ou o pastor que está aqui, ou alguém da nave da igreja. 1 Samuel, capítulo 9. Bora ver o que é que diz o versículo 15. Olha a irmã disposta, ou o irmão que vai ler esse versículo. Alguma das irmãs dirigentes do ciclo de oração? Deixa eu te dizer mais uma vez, amanhã por essa hora tem milagre. Deus ainda se revela e fala no ouvido não só de Samuel, mas da esposa do pastor, dos pastores do altar, das missionárias, da nave da igreja. E amanhã por essa hora há milagre na minha e na tua vida.
A Bíblia diz, irmão, que Samuel foi orar no outro dia. Saul perde a jumenta do seu pai, porque tem um momento que a gente tem que perder para ganhar. E perder na presença de Deus você ganha duas vezes. Mas quantos creem que tu perdeu, Deus já encontrou e vai te entregar na palma das tuas mãos? E vai vir com juro e correção, porque tem um hino que diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Momento a prova é amarga, mas no final tem o quê? Quantos creem que o mel vai chegar na tua boca e o nome dele vai ser glorificado? A Bíblia diz que quando Saul perde a jumenta do seu pai, vai atrás, não encontra, fica um pouco agoniado, irmão. Mas a Bíblia diz que o seu sobrinho disse: tio, nessa terra há um homem que quando ele abre a boca, Deus fala na boca dele. Ele disse: eu não tenho prata e nem tenho ouro, porque amizade, vínculo, um instrumento de Deus não se compra com ouro e nem com prata, mas se encontra com o coração quebrantado diante dele, irmão. E a Bíblia diz que Jonathan disse, seu filho, o filho de Saul, disse: eu tenho umas pratas, e amanhã nós vamos ao encontro desse homem. Quando chegou no outro dia, irmão, que foram ao encontro, Samuel estava lá no penhasco olhando, assim diz as escrituras, e ele disse: está procurando a jumenta que perdesse, já foi encontrada. Quantos creem, irmão, que amanhã a providência de Deus chega na tua casa? Ah, que o Espírito Santo de Deus trabalhou nesse dia e está trabalhando hoje à noite. A surpresa vai chegar e o nome dele vai ser glorificado, irmão. A Bíblia diz que quando ele está ali, Samuel serve um banquete. Nessa noite aqui tem um banquete espiritual. Todos vão sair alimentados. E eu ainda te digo com ousadia que ele está me concedendo: tu estás aqui, Deus está visitando a tua família nessa noite. E a Bíblia diz que quando ele estava ali, ele disse assim: tu estás sabendo que a tribo de Israel pede um rei? Ele disse: isso eu sei, já encontraram esse rei? Aí Samuel disse a ele: Deus me disse que hoje por essa hora havia um moço da tribo de Benjamim e eu consagrasse como capitão da guarda de Israel. Aí Saul disse assim: mas a minha tribo é a menor que tem, a minha família não é muito bem conceituada, o que irei eu ser rei de Israel? Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus disse a Samuel, quando ele foi consagrar Saul, já Davi na outra parte: não tenta pela aparência, o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Deus nessa noite te escolheu e diz que quer que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. Não é a diplomacia, não é o anel, nem é a faculdade, mas é o Espírito Santo de Deus na tua vida. E eu quero te dizer nessa noite que dentro da tua família, Deus te levantou como coluna e o nome dele será glorificado, irmão. Saul reinou. A Bíblia diz que ele teve muito sucesso através das tendas armadas. A Bíblia diz que houve uma aliança entre Davi e Jonathan, porque Davi era da tribo de Belém. E a Bíblia diz que chegou no tempo que Deus, por desobediência de Saul, porque Deus dá, irmão. Mas eu disse numa igreja ontem à noite que eu estava, do pastor Luiz, é uma igreja abençoada também. O povo de lá são crentes e o pastor também. E o que eu disse lá, eu vou dizer aqui: Deus disse a Abraão: andar na minha presença e ser. Se você é perfeito, os sinais seguirão aos que creem. Quantos creem que os sinais de Deus vão acontecer na tua vida? E eu quero dizer nessa noite: quem chegou aqui com a sua alma abatida, vai sair aliviado e o nome de Deus vai ser glorificado, irmão. A Bíblia diz que depois, não esperando 7 dias, como Samuel ordenou, enviado por Deus, Saul segura no seu manto ali. A Bíblia diz que Samuel, com aquela ira, porque ele poupou Agag, que era malequita, e a Bíblia diz que Samuel tira com a vida de Agag a própria espada de Saul, e daqui a pouco disse: eu vou agora atrás de um moço que Deus propôs no meu coração.
E a Bíblia diz que quando Samuel vai, Saul grita, se esperneia ali, mas a Bíblia diz que Samuel chega na terra de Belém, aquela terra de pedra, e a Bíblia diz que Jessé, o abelemita, se encontra com ele e disse: a tua vinda é de paz nessa casa? Meus amados irmãos, quantos crê que a paz do Espírito Santo está entrando na tua casa nessa noite? Ele disse: a minha vinda é de paz, é como a minha chegada e a do pastor Luiz nesse tempo. Ele disse: se é de paz, entra na minha casa à noite, ao repouso, para se alimentar com meus filhos e comigo. Samuel disse: estarão todos mancebos? Ele disse: vão estar todos. Eu digo nessa noite, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, todos que estão debaixo da tenda que tu estás, está debaixo da bênção de Deus. Mas pastor Luciano não é salvo, é tão desobediente, mas através da tua vida, Deus tem dado livramento de morte. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele está ali, eles olham para os mancebos. O bom só não é estar dentro da casa, o bom é ser filho de Deus também. E a Bíblia diz que estavam todos mancebos, Eliabe, Binadab, Zabá. E a Bíblia diz que Samuel queria derramar o azeite, e Deus disse ao seu oculto: Samuel, não tenta pela aparência, tu vê como o homem vê, mas eu vejo dentro do exterior. Pergunta a Jessé se acabaram os seus mancebos. Aí o próprio pai disse: está lá no campo pastorando as ovelhas, o menor, e o nome dele é Davi. A Bíblia diz que Samuel mandou trazer Davi. E quando chegou ali, Davi disse: eu lhe conheço, que o Senhor consagrou o rei Saul a rei. A sua vinda, que é de tratar de algum assunto com meu pai, ele disse: a minha vinda, Deus me enviou para tratar contigo. Quantos creem que amanhã, terça-feira, dia 11 do mês de 10 de 2011, alguém vai bater na tua porta? Não vai ser o cobrador, nem vai ser para ninguém te fazer mal. Vai para dizer: a carta chegou e a vitória é tua. Você crê que a correspondência vai chegar e o nome de Deus vai ser glorificado, irmão? Você crê que essa greve não empatou de a vitória chegar nas tuas mãos e o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus Cristo? Quantos crê que essa senhora que está chorando aí vai ter uma vitória da parte de Deus? Ah, Espírito Santo. Davi é consagrado a rei de Israel. Saul premedita toda a sua morte, mas quando Deus está com a mão assim, olha, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele dá ordem aos anjos ao teu respeito e ao meu respeito. E a Bíblia diz que ele dá sua filha Mical como esposa, ele tenta de tudo, manda os seus exércitos, separa a vida de Davi, mas o que eu acho bonito, irmão, que dentro da linhagem dele, Deus levanta Jônatas e forma uma aliança. A Bíblia diz: o que eu faço hoje não entende tu agora, mas entenderás depois. Deus é um Deus de surpresa e de rebuliço na terra. E a Bíblia diz que quando Davi está ali, que ele premedita, Jônatas diz: olha, eu vou formar uma aliança contigo, porque eu vejo a fidelidade. Aliança, irmão, simboliza casamento, aliança simboliza uma aliança do Criador com a criatura na terra, aliança simboliza noivado. Quantos creem que há uma aliança entre o céu e essa igreja aqui nessa noite, irmão? E essa aliança é que nós vamos morar lá em cima e o nome dele vai ser glorificado. Ah, irmão, a Bíblia diz que naquela aliança, Davi vai para as colinas, para junto dos sumos sacerdotes, leal a Deus. Saul premedita tudo, consulta uma feiticeira, depois pega a sua própria espada da cepa da sua vida. Jônatas, uma lança, trava ele. Mefibosete, com a idade de 5 anos, cai do braço da sua ama, tem uma paralisia, mas ali já tinha um projeto de Deus. Deus tem os seus planos e os seus projetos na hora certa e no momento certo, o nome dele vem ser glorificado.
Te prepara que essa palavra que eu vou dizer agora tem endereço. Satanás já caiu por terra e a vitória é tua em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmão, que ele vai para a casa de Martim, filho de Aniel, na terra de Lodebar. E quando ele está ali vivendo cativo, vivendo de favor, Davi no seu trono, depois de 20 anos, lembra-se que fez uma aliança com Jonatas e chama Ziba, disse a alguém da casa de Saul que eu use de beneficência por amor de Jonatas, seu pai. A Bíblia diz que Ziba disse: há um paralítico ambos os pés, que está na casa de Martim, filho de Aniel, na terra de Lodebar. O rei disse: manda ele vir. Parece que eu estou vendo aquela carruagem descendo de Jerusalém. Quando chega o dono da casa vem, quando olha, ele disse: Mefibosete está? Ele disse: está. Traz ele que o rei quer ver ele. Meus amados, onde é que tu mora? Na direita ou na esquerda? Mas te prepara que a resposta vai chegar lá. Se tu mora na tua casa ou na casa de sogro ou de sogra ou de algum parente, mas a resposta vai chegar e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz que aquele paralítico veio dos pés, pelo que simboliza o meu entender, que ele teve que ser pego e ajudado. Quantos creem, irmão, da esposa do pastor que está aqui, a vida dele, a minha vida de todos, está na palma da mão de Deus, você nessa noite, e ele está mandando eu te dizer assim: não teima que eu estou contigo. Não te assombra que eu sou o teu Deus. Quantos creem que tu estás na palma da mão de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo? Eu creio que o mensageiro, quando pegou ele, ele disse: o que é que o rei quer comigo? Ele disse: eu não sei, lá é que ele vai te dizer o que ele quer. Quando Mefibosete chega na sala do trono, que é tirado da carruagem, ele disse: és tu, Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul? Ele disse: sim, meu senhor. Ele disse: contínuo comerás pão sobre a minha mesa. Davi tinha 5.000 homens, fora mulheres e meninos. Davi mandou preparar uma cadeira para aquele paralítico e ele sentar ali do lado. Me pergunto, irmão, quando eu prego essa palavra, meu amado irmão, qual era a mulher da Assembleia de Deus do Belém ou da Madureira, da Celso Garcias, que queria casar com um paralítico? Mas eu digo nessa noite, quando Deus pega o que está feio, ele faz ficar bonito. E o que não presta, ele faz prestar. Quantos creem que o brilho do Espírito Santo vai chegar na tua casa, no meio da tua parentela? A Bíblia diz que ele teve filho, teve filha, esposa, e o nome de Deus foi glorificado. Meus amados irmãos, para finalizar agora, eu sirvo a Deus, minha amada irmã, em Recife há 36 anos. Comecei adolescente. Nunca subi o que é um cigarro na boca, nem um copo de bebida, a não ser o cálice da Santa Ceia. E a água que é cristalina e abençoada. Pedi a mão da irmã Antônia em casamento. Ela me aceitou, eu jovem ainda. E quando eu estava ali casado com ela, aluguei, que aqui chama cômodo, lá se chama vão. Uns 2 vão, botei um berço, uma cama de solteiro, um fogo de lata de tinta que eu fiz de barro, e disse a ela: nem vai faltar pão e nem vai faltar café. Bonito que ela dissesse assim: eu só vivo de pão e de café. Mas ela ficou calada e aceitou a casar comigo, não se arrepende até hoje. E a Bíblia diz, irmão, que Deus é fiel conosco. Eu ali casado com ela, tive uma filha por nome de Natália, que é a maior das moças. Terminou os estudos e é uma bênção. E quando eu estou casado com ela há 4 anos, fui para um ciclo de oração que é dia de hoje, em Bibiribe, no Alto Coqueiro. E quando eu estou ali de joelho no ciclo de oração, o ciclo de oração lá é de 9 às 4 da tarde. E a única igreja que eu vi aqui em São Paulo que representa lá é essa daqui. Porque quarta eu estive aqui e fiquei de joelho 1 hora, viu? Aí me lembrou Recife. E quando eu estava ali casado com ela, eu disse: Tânia, vou para o ciclo de oração. Quando eu cheguei, eu trago o pão. Ela disse: está certo. Eu fui para o ciclo de oração. Quando o evangelista está lá, depois da mensagem, ele passou para a dirigente.
E a dirigente disse, antes dele dar a bênção apostólica, eu quero dar um aviso aqui. Quando elas for dar um aviso, Deus tomou uma senhora de 75 anos e disse, Luciano, que nascesse de 3h30 da madrugada, nascesse laçado. Eu vou te dizer que quando tu sair do templo, tu vai te encontrar com algo que vai ser uma tempestade, mas no meio dessa tempestade eu te seguro para o meu nome vir ser glorificado na tua vida. Quantos crê que ele ainda manda acalmar vento e tempestade e te dá vitória em nome de Jesus Cristo? Pastor Luciano, o que foi que o senhor se encontrou? Eu me encontrei, era um auxiliar de trabalho, me encontrei, comprei o pão, entrei na rua onde eu morava, me encontrei com 4 homens, assaltando todo mundo que passava, tomaram a minha aliança, tomaram um advogado que eu estava na carteira, e um deles disse assim, incrente se atira. Os outros 3 disseram, eu nunca atirei nesse, vou dar um tiro para ver se pega. Pegou algum tiro em mim? Queria eu que não pegasse. Pegou todos 6. Quando eu caí, esses buracos pareciam torneira quando liga jorrando. E quando eu caí, ele se aproximou, me chutou, engatilhou a arma, disse, vou matá-lo. Quando ele disse que ia me matar, naquela hora eu disse assim, orando, sem poder falar, eu disse, Deus, tu vai deixar esse homem separar a minha vida, o meu sonho é ser um presbítero da tua casa. E naquela hora eu sem poder falar, fazendo aquela oração, sangue escorrendo, eu engateando ali, porque a vista já estava escurecendo. Ele passou o Salmo 46 na minha mente, e o verso primeiro que eu me lembro como hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantos crê no socorro de Deus na tua vida, irmão? Entre os prevácia de comanaviacé. Deus permitisse que um táxi viesse com farol alto e um deles disse, não atirem nele não, que é a polícia vai atuar agente em flagrante. Não era a polícia não, irmão, foi um táxi que parou ali, o taxista parou junto em mim, disse, o que é que você tem, que você está todo ensanguentado? Eu disse, me assaltaram e atiraram em mim. Ele me pegou assim pelas costas, me puxou, botou no banco de atrás, me levou para o hospital da restauração. Quem passou em Recife é de lá, aquele maior HR que tem em Pernambuco. Quando eu cheguei ali, uma doutora bem nova, assim que minha senhora, rasga a minha camisa, disse, bota o soro do lado direito, ainda tem a marca do lado esquerdo, que nós vamos operar ele, que ele é crente. Crente tem um dono. Entra no revácia de comanaviacé. Dereminúvia de comanave. Chegou a hora de o vaso ser quebrado e fazer um vaso novo. Deito naquela marca, irmão, dão anestesia forte, a vista já está escurecendo, dão um supapo elétrico no meu coração ali, para eu retornar. Daqui a pouco eu senti quando a faca pega aqui, vai até depois do umbigo, abriram a minha barriga, eu peguei 36 pontos. O cirurgião que estava do lado dela, quando acabou a cirurgia, que a enfermeira está me limpando, a doutora disse assim, doutor, a cirurgia foi boa? Ele disse, foi, mas tudo indica que ele vai ficar paralisado do umbigo para baixo. Eu vou escutando aquilo, quando eu vou mover a perna não se moveu mais. Passei 1 ano e 1 mês internado. Infeccionou, tiraram os pontos cru. Deixa eu dizer um negócio nessa noite. Quem casa por dinheiro, ou por boniteza, ou por vaidade, não fica junto de quem passa por uma situação dessa. Mas quem casa verdadeiramente por amor, faz feito Jó disse, o meu Redentor, ele vive. E se ele vive, ele se levanta do trono para me dar vitória na terra. A irmã Tânia, irmão, entrou num estado de depressão. Toda vez que ela me via, ela chorava
eu não gostava nem de ver ela chorar. A lágrima dela descia, a barriga infeccionou, tiraram os pontos crus. Teve uma vez que eu pedi ao cirurgião e essa doutora disse, deixa eu ver minhas tripas, para ver se está infeccionada também. Eles botaram para fora, depois ajeitou tudinho, botou para dentro de novo. E ali eu comecei a perder peso, cheguei a pesar 28 quilos. A pele, o couro e o osso. Ele bota na prova, só quem tira da prova é ele. Pastor Samuel não tira da prova, José Wellington não tira, mas o pastor Jesus ele tira. Quantos creem que ele está tirando o crente da prova nessa noite, irmão? Quantos creem que ele está abrindo porta onde não há porta nessa noite e o nome dele vai ser glorificado? Ai, irmão, sábado à noite, depois de 1 ano e 1 mês, eu disse, Deus, eu orando e disse, tira a minha vida, porque eu estou infeccionado, cheirando a mal, me perdoe, pastora, embaixo daquele leito tinha um balde, tinha um buraco que descia fezes e urina, porque eu não podia me movimentar, os médicos fizeram um buraco naquela marca e tinha um balde embaixo, eles tiravam, limpavam, me ajeitavam de novo, eu ali, tinha uma enfermeira crente, salva, todo o tratamento que ela me fazia, ela dizia assim, Deus vai te levantar daqui um dia. Eu disse a ela, como é que Deus vai me levantar, que já faz 1 ano e 1 mês que eu não me movimento? Ela olhou nos meus olhos e disse, te acalma, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Quantos creem que Deus está trabalhando ao teu favor nessa noite, irmão? Oh, Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, naquela noite do sábado, ele me anestesiou, eu dormi como nunca na minha vida. Ele me levou lá em cima, me mostrou aquela rua de ouro e de cristal. Eu estava aqui olhando para esse templo, mas não parece como é o de lá de cima. O da Celso Garcias não parece como é o de lá. O do Belém que estão construindo, muito pouco, irmão. O de lá, a rua é de ouro e de cristal. Aquela porta do santuário se abria toda de ouro, e com uma luz do sol bem forte, vinha de lá de dentro, estrondando, e aquela voz disse assim a mim, olha para o lado esquerdo. Quando eu olhei, pelo Espírito, estava todos os crentes glorificando, e aquela voz disse pela segunda vez, o que vencer lá embaixo vai vir para aqui, eu vou botar a coroa da vida. Tu estás preparado para vencer todos os obstáculos? Tu estás preparado para vencer o disse-me disse, a interrogação, a cara feia? Não que eu não tenho, mas fulano tem. O que fulano tem pode ter grandeza aqui, mas tu tem a salvação eterna. Ah, Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, aquela voz disse agora pela terceira vez, olha para o teu lado direito. Quando eu olhei, estava o meu corpo deitado lá. Podre, fedendo. A esposa olhava para mim, as lágrimas desciam. Mas naquela noite ele me disse assim, tu vai voltar para o corpo, porque eu vou te levantar e o meu nome vai ser glorificado. Quando ele fala, até o diabo obedece, irmão. Quando ele fala, a galinha preta, o azeite de dendê, o que botar e cai por terra. Se botar o nome na boca do sapo, quando ele fala, o sapo morre e não acontece nada na tua vida, porque falando Deus, a palavra dele é a última na terra. A palavra dele é a última na face da terra. Ainda se tu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temeria mal algum, porque eu estou contigo, a tua vara e o teu cajado. Quantos creem que o vale que tu estás, ele está presente nessa noite do teu lado, irmão? A irmã, que foi uma briga entre o espírito e essa carne, para retornar. Eu me acordei, aquela enfermeira estava olhando para mim e disse, dormiu como nunca, não foi? Eu disse, foi. Ela me fez aquele tratamento e disse, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Encostou assim do lado do leito, eu disse, diga. Ela disse, Deus me disse quando eu vinha trabalhar, ia te fazer uma visita hoje. Eu disse, é a minha esposa, é a minha filha? Ela disse, não, a visita é espiritual. A parte da tarde lá em Recife sai um grupo para o sinal, sai outro grupo para os presídios e outro grupo para os hospitais. Aquele grupo que chega no hospital, uma moça bem branquinha como aquela dali que louvou, mas eu não vi uma aliança nem do lado direito nem do lado esquerdo.
Ela chegou assim perto de mim, deu um monte de literatura aos irmãos. Chegou perto de mim, olhou para mim, tirou a bata de um lado, de outro, pus o sangue escorrendo. Ela foi descendo com aquela mão bem branquinha na mediação da minha operação. E deu vontade de eu dizer, ela, não toque aí que você vai sujar de pus e de sangue. Ele me tranquilizou naquela hora, quando ela botou a mão, Deus toma a boca dela e disse, para ti enfermidade, só até hoje, não mais adiante. Antes de o sol se pôr, eu vou te levantar desse leito para a medicina saber que eu sou Deus aqui, sou Deus lá em cima. Quantos creem, irmão, que tem gente que está saindo curado dessa reunião, nessa noite, em nome do Filho amado? Com todo o respeito que eu tenho, mas quando ele bota aqui, eu tenho que botar para fora. Nessa noite, irmão, tem irmã nessa reunião que dentro do seu ovário, ele está fazendo uma obra e o nome dele vai ser glorificado. Meus amados irmãos, Deus tomou ela dentro daquele isolamento, na profecia, no canto espiritual, eu me alegrei. Quando ela sai com aqueles irmãos, me dá uma quintura na minha operação, parecia que eu estava debaixo de uma fogueira de São João. O dedo do pé grande mexe, a perna começa a se mover. Parecia que tinha 2 homens daquela altura ali do irmão lá fora, me levantando e me botando em pé. Quando eu fiquei de pé, a enfermeira correu, chamou a junta médica, o cirurgião veio e disse, que medicamento dessa? Ela disse, nenhum, a não ser do dia a dia. Agora temos uns crentes aqui que falou numa língua que o senhor não entende e disse que antes de o sol se pôr, ele ia ficar de pé. Ele está de pé. Quantos crê que tu vai ficar de pé cantando o hino da vitória em nome de Jesus Cristo? Ah, irmão, ainda tem a marcazinha aqui. Ele disse dentro do meu coração assim, ele vai mandar ela tirar o soro. E tu vai andar nesse isolamento para lá e para cá para ele saber que eu sou Deus. Deus é Deus e não mudou, irmão. E quando eu andei naquele isolamento pesando 28 quilos, 4 pacientes aceitou Jesus como Salvador. O cirurgião mandou me botar em observação do domingo à sexta-feira. A sexta-feira levaram exame de fio de cabelo, exame de sangue do pé, da orelha, de todo canto, exame de fezes, de urina, da saliva. E quando chegou lá, que ele olha naquelas papeladas todinhas, ele disse, nada explica aqui o que fez ele ficar de pé. Aquela doutora, aparentando assim que tem a esposa do pastor que participou da minha cirurgia, ela disse assim, dá alta esse paciente que ele já sofreu tanto aqui, ele é crente. Ele deu carinho, me deu alta, aquela enfermeira me deu 2 vale transporte, e quando eu pego o ônibus, todo mundo se recua dentro do ônibus, pelo corpo que eu estava e pelo cheiro de medicamento. Quando eu assentei dentro do ônibus, Deus disse, cante, porque está chegando a hora da vitória. Quem crê que tu vai dormir hoje à noite e amanhã é uma surpresa na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O banquete está preparado. E o nome dele vai ser glorificado. Ele vai dar quem tem para dar quem não tem. E tu vai passar cantando o hino da vitória. O anjo da igreja vai estender as mãos e vai abençoar. E o nome dele vai ser glorificado na terra. Ah, irmão, quando eu andei naquele isolamento que me deram alta, a minha mãe, veja a situação da minha família. Minha mãe hoje mora aqui comigo em São Paulo. Depois que eu vim com 10 filhos, a esposa, veio sogra, veio mãe, veio todo mundo. Nora, todo mundo está vindo, que coragem, viu? Deus falou comigo, a família agora toda está indo. Ah, irmão, minha mãe vivia gastando dinheiro na macumba. Minha irmã botava uma saia que chamava a atenção dos homens na rua. Meu irmão tinha 4 mulheres fora a esposa. Para mim ele era amigo de Salomão. A minha cunhada todo dia pediu divórcio a ele. Quando eu cheguei na porta, a minha mãe estava fazendo omelete, que é ovos batidos. A pirex, quando caiu da mão dela que quebrou, ele disse assim a mim, o pecado da tua família eu estou quebrando agora. A minha mãe disse para o meu irmão, não abre a porta não, que não é Luciano não, a alma dele veio nos visitar, ele morreu lá no hospital. Quando meu irmão abriu a porta, eu me abracei com ele, ele começou a chorar, ela caiu de joelho e disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aceitou minha mãe, minha cunhada, meu irmão, minha irmã, todos hoje são salvos na presença de Deus.
Aquela que botava uma saia que atraía os outros, hoje está no ciclo de oração glorificando a Jesus. Aquele que tinha 4 mulheres, hoje participa da ceia distribuindo, que é diácono da igreja. Aquela que pediu divórcio a ele, deu outro filho a ele, está glorificando a Jesus, batizada com o Espírito Santo. Deus vai mudar o quadro da tua família. A partir de hoje o nome dele vai ser glorificado. Tem até irmã nessa reunião que o esposo não casou ainda no cartório. Ele vai te fazer um convite e vai dizer, bora se casar. E o nome dele vai ser glorificado na terra, irmão. Me dá uma quintura, já está chegando a hora, 9h15. Eu saio para o lado de fora, me encontro com os 4 homens que atirou em mim. Esse que me chutou, botou a mão na arma e queria atirar de novo. Aí Deus me tomou na profecia, parece que eu saí do chão e fiquei na nuvem. Deus mandou olhar para os 4 e disse, se for para o assalto, 3 vai morrer, e tu que me chutasse, tu vai perder a perna, vai passar pelo leito e vai para o presídio, eu vou te visitar lá. Eles foram para um assalto, dizendo que ia retornar para me fazer o mal. Houve um confronto com a polícia militar, 3 morreu baleado. Esse levou uma rajada metralhadora, foi para o hospital da restauração, perdeu a perna, foi para o presídio. Eu recebi o primeiro dinheiro do INSS, Deus disse, compre uma calça, uma camisa, um par de sapato, agora só leve um par, um sapato, leve R$20 e compre um prato de comida, e dele fala da minha grandeza. O presídio Aníbal Bruno estava com a capacidade para sustentar só 6.000 detentos, tinha 12.000 alocação. Quando eu chego ali no pátio do presídio, primeira pessoa que eu vejo ele com a moleta, ele disse, bem dizer que eu ia morrer aqui. Eu disse, não, vim falar da grandeza de Deus para você. Tirei a moleta do lado dele, ajudei ele, sentei, ele começou a chorar. Eu disse, nem a Bíblia eu abri ainda, por que tu estás chorando? Ele disse assim, porque me lembrei agora, naquele dia que lhe chutei, que atirei no Senhor, que fui dormir, quando apaguei a luz do quarto e botei o braço em cima da minha esposa, apareceu um claridão dentro do quarto e uma voz de longe veio dizendo, a perna que tu chutasse ele, eu vou tirar ela. Quantos creem que crente tem um dono, irmão? Irmão, eu estou sem a perna hoje, só tem um cotocozinho aqui. Aí eu disse, ele é melhor sem a perna entrar no reino de Deus, do que com as duas sair correndo atrás dos outros para matar. Eu fui-me embora, ele não quis aceitar Jesus. Depois de 6 meses, ele manda a campanha evangelizadora me dar um recado, eu voltei lá. Ele disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Hoje está lá no campo de Camaragibe, da Assembleia de Deus do Belém, da onde eu saí, glorificando a Jesus e exaltando o nome dele. Quando eu vim embora para São Paulo com a minha família, abracei ele, ele chorou tanto e disse, vai orar por mim? Eu disse, vou. Ele disse, eu também vou orar pelo Senhor, não tem revolta de mim. Eu disse, não, se nós não se encontrar aqui, nós vamos se encontrar lá em cima. E ele ficou naquela moleta ali sentado chorando, e eu dei a Deus para ele, porque eu quero dizer nessa noite, não se paga o mal com mal, se paga o mal com bem. Deixa os teus inimigos com Jesus nessa noite. Que não são teus, são inimigos de Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado. Pastor Luciano, para finalizar, porque o senhor tem 10 filhos. Eu não sou mais pastor do que é seu esposo. E que é o pastor Luiz, de que é o que está aí. É porque no laudo, o médico botou que eu não podia mais engravidar a minha esposa. E eu disse, só uma filha, mulher, Jesus. Ela não pode nem sentar no altar, e Deus disse, ore e louve, e faça um jejum. Eu orei durante 8 dias, e jejuei durante meio-dia. Com 8 dias, Deus me revelou um bocado de criança agarrando as minhas pernas. Eu me acordei, minha esposa disse, está tendo alguma reação ainda das cirurgias? Eu disse, não. Deus me mostrou tanta criança, amanhã se o pastor me chamar para tomar conta de criança, eu não quero não. Não foi o pastor que me chamou não, foi que Deus abençoou a madre dela, deu mais 9 filhos. Tem 6 homens, como eu disse, e 4 moças, irmão. Peguei tudinho, levei para aquele médico que me operou, e quando chamado pelo meu nome, eu levei as crianças, ele disse, eu não atendo criança não, eu faço cirurgia. Aí eu disse, o senhor sabe quem assinou esse papel aqui? Ele disse, foi eu. Foi o senhor que passou 1 ano e 1 mês aqui, internado.
E esses filhos, todos o senhor adotou, está recebendo bem do INSS. Eu disse, não, Deus deu a minha esposa e é meu e dela. Ele disse, vá-se embora que eu não quero negócio com crente não, eu já vi muita coisa na sua vida. Quantos creem que o milagre vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado? Como é o seu nome, meu irmão? O nome do Senhor? Bom, o Senhor crê que todos nós vamos sair de posse de vitória aqui? O senhor e a sua esposa também? A senhora crê que nós vamos sair de posse de vitória? Eu só queria uma prova de Deus. Eu disse, Deus, fora a gente que está aqui, não vai chegar outro homem sentar aqui no altar também não, dessa casa. Aí Deus mandou o ministro que está aqui, que eu não conheço, mas Deus conhece. Aí Deus disse, a prova que eu vou te dar. Nunca tomei café, nunca vi. Já fui na sua casa? Só vou um dia se seu esposo me convidar e se eu estiver por aqui. Mas Deus disse assim, no meio dos cartões todinho que ela tem, dentro da bolsa dela, tem um do Bradesco no meio. Eu disse, Jesus, os cartões é dela, não é meu. Mas ele disse assim, se ela tirar para o povo ver, é o sinal que o meu nome está sendo glorificado nessa noite. Aquela bolsa é dela. Dentro tem uma bolsinha vermelha. E dentro dessa vermelha tem vários cartões, mas tem um do Bradesco, só foi o que ele me mostrou. Para que o nome dele venha a ser glorificado nessa noite. A senhora tem esse cartão? Do Bradesco, um vermelhinho, da cor do Bradesco? Hipercar, mas não é Bradesco, da cor do Bradesco? A bolsa é que cor? Vermelha. Agora tire um da cor do Bradesco. O nome Hipercar, irmão. A senhora dá para mostrar, por favor? Esse cartão é dela ou é meu, irmão? Quantos crê que é o sinal que Deus ainda se revela no meio do seu povo? Ela é a esposa do pastor dessa igreja. E eu sou lá do outro lado de São Paulo. Mas o Deus que habitou na vida de Daniel, na vida de José do Egito, ainda é o Deus que habita nessa casa e o nome dele é glorificado. Disse que nada se esconde dos olhos de Deus. O oculto e o escondido ele ainda revela. Num ciclo de oração, se eu não me engano, foi essa senhora aí. O dela do Banco Santo André. Por que, pastor Luciano, Deus trata com o senhor assim? Porque quando eu passei 1 ano e 1 mês no leito do hospital, chega, eu me assustei assim, era tanta figurinha que ele trazia para a minha mente, eu dizia, o que é isso, Senhor? Ele disse, é muitas coisas ocultas que eu vou te apresentar e o meu nome vem ser glorificado. Um dia desse eu estava numa convenção em Recife e o pastor lá, uma contenda de ministério entre o presidente e outro lá, porque o outro era coronel da polícia, ainda é. E daqui a pouco Deus disse, eu vou te chamar para pregar, para haver um desafio entre eles dois, e o meu nome vem ser glorificado. Mas irmão, eu cheguei com uma esposa do pastor, e falei com o coronel da polícia, e Deus mostrou a numeração do cartão dele todinho, depois o número do CPF, da identidade, e até o número da habilitação dele. Ele ficou assim assustado, e naquela hora Deus me disse, se não haver união, não vai entrar lá em cima, e o meu nome não vai ser glorificado. Mas quando os dois se abraçou no altar, irmão, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje o presidente está no Templo Central e o outro coronel está com 72 congregações e o nome de Deus sendo glorificado. Quantos creem que o laço foi quebrado e o nome de Deus sendo glorificado nessa noite? Meus amados irmãos,
Quando Deus me disse a cor do banco Bradesco, não era que o cartão dela era Bradesco, era a cor vermelha, e o nome de Deus sendo glorificado. Que Deus continue nos abençoando, irmão. Eu louvo a Deus por ter vindo nessa casa. Deus continue abençoando ela, toda a sua família e o ministério do marido dela e dela também. Quantos creem que a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo? Quem crê, dê um glória e faça assim para Jesus em nome de Jesus Cristo.